Podcast Banquete de Esté está no ar e hoje na nossa mesa prepara o coração para você que tem uma unção profética, para você que ama comida de rainha, para você que gosta de uma palavra para gente grande, maturidade no reino espiritual. Para isso eu convidei a nossa queridíssima e minha amada amiga, bispa, pastora Madalena de Vitória do Espírito Santo. Ela fez uma jornada para chegar até aqui nos nossos estúdios do nosso banquete. Está conosco agora. Meu Deus do céu, como o Senhor é bom. E eu já digo logo, apertem os cintos, porque eu deixei bem claro aqui, amiga, vamos deixar o Espírito fluir. Porque eu creio que quem está sentado conosco agora, não somente mulheres de todo o Brasil, mas a gente tem ouvido mulheres de outras partes do mundo conversando com a gente, mulheres da Guatemala, mulheres da Europa, mulheres do sul da Flórida, caminhando conosco, sentando na mesa, comendo desse pão da presença, porque a proposta do Banquete de Esté, como podcast, é levar a palavra de uma forma genuína. E para quem tem a palavra e come da palavra, e para quem ama da palavra de Deus. Então já prepara café, pãozinho, zero lactose, zero glúten, aquele cafezinho maravilhoso, porque está no ar, Banquete de Esté. E como convidada, bispa, pastora Maria Madalena. Bispa, pastora Maria Madalena, tá vendo? Sim. E daqui a pouco a bispa, e pastora e apóstola. Pronto. Glória a Deus. Graça glória e paz, povo de Deus. Boa tarde, meninas. Sinto-me honrada de estar aqui com vocês, diretamente de Vitória do Espírito Santo. O Senhor me lançou como flecha aqui em Teresina, assim do nada, e preparou hoje um banquete para nós. Aleluia. Nós temos aqui, vários apóstolos, pastoras que também vieram para estar conosco aqui nesse podcast, onde você vai ser alimentada com a palavra. Aleluia. Você vai receber de Deus aonde você está, na sua sala, na sua cozinha, dirigindo o seu carro, no seu computador. Deus vai falar com você aqui nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Diana. Obrigada. Amém, viu? Amém. Obrigada, mulher de Deus. Trago aqui para esse banquete. A primeira pergunta que eu fiz para a pastora Madalena, eu disse, bispa, fala aqui, vai, rainha, cuida de outra rainha, rainha, abraça outra rainha. Quando duas rainhas se encontram, o que acontece? Quando duas rainhas se encontram, o que acontece? Primeira coisa, tira a coroa. Ai, Jesus amado! Eu te disse, aperta o cinto. Tira, porque só um tem que ser coroado, Aleluia. Jesus. E ali, essas duas rainhas, quando se encontram, aqui tiver a oportunidade, tira o sapato da outra. Aleluia. Tira o sapato, verifica os pés. Porque muitas das vezes as feridas começam pelos pés. E os pés, quando não estão bem cuidados, ele vai transmitindo doença para o corpo. Isso. Então, quando a rainha se posiciona entre a outra rainha, tem esse senso de humildade. E para uma rainha permitir que outra rainha, lave os seus pés ali naquele ato de humildade, como Pedro, chega para Jesus, não, Senhor, como assim eu vou lavar os teus pés? E Jesus, amável, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, papai, pois então lava tudo, E até onde, em que lugar a rainha, ela é treinada, ela é habilitada, ela aprende sobre esta postura de humildade para se permitir ser cuidada? Ela só vai aprender isso gerada por si mesma. Porque pelo tratamento do dia a dia, ela não tem tempo de olhar para ela, que ela precisa ser cuidada. Até porque a rainha tem que se apresentar como rainha. Veja a passagem, ali da rainha Vasti. Ela, entre as outras rainhas, ela era o quê? O destaque da noite. Boa. Então ela não tinha tempo de suportar, olhar para si mesma, tipo assim, eu estou com uma dor. Eu estou com enxaqueca. Ela não tinha esse tempo. Agora, quando duas rainhas se encontram
em um ambiente profético, já preparado. Aleluia. Elas começam a ver que uma precisa cuidar da outra. Aleluia. A tal ponto que, quando eu disse começar pelos pés, ver a necessidade que os pés, irmãos, ele é profético. Jesus disse assim, onde colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Então, aonde é que você está colocando a planta dos seus pés? Os seus pés, então, se ele é uma planta, ele tem que ser cuidado ao ponto de ser regrado. Me lembra muito o pé de uma bailarina, bispa. Quando ela tira a sapatilha, é demonstrado ali o quanto que ela se dedica à disciplina dos treinos, né? E os pés de uma rainha, eu acredito agora, trazendo essa visão, quando aqueles trajes de rainha ali no capítulo 5, verso 1 do livro de Esther, diz que ela vestiu os seus trajes de rainha e foi até o palácio do rei, aquele momento que ela se encontra com o rei, após o jejum, né? E isso nos traz à memória a jornada dela, né? Lá atrás, antes de ser rainha, os pés daquela menina órfã, né? E logo depois ela crescendo sobre os cuidados do seu primo. A gente vê na palavra que Mardoqueu era seu primo e tio carinhosamente, a gente entende isso. Mas ela foi muito bem recebida na alma num processo de cura, mesmo vivido a orfandade, a perca dos pais, e está inserida numa geração de escravidão, né? Ela já nasce numa geração de escravidão, mas ela já vem com seu coração de crer no Deus de Israel, de uma forma tão linda. E você anteriormente aqui estava conversando nos bastidores, a bispa fala, né? Esté entra no harém curada na alma, né? Então, volta aqui, conta pra gente, né? Que mensagem de reveladora é essa? É o próprio Espírito. Ele que traz a nós esta profundidade. Aqui eu estou indo na história, né? Observando como que foi o comportamento da rainha Esther. Primeira coisa, o chamado. A renúncia. Ela deixou de viver ela mesma para viver para o seu povo. Foi aonde que Deus achou graça. Peraí, essa mulher ou essa jovem, eu vou entregar algo extraordinário a ela. Você só recebe algo extraordinário de Deus quando Deus vê dentro de você que tem uma renúncia de você mesmo. Você tem que deixar o projeto de Deus vir para você. Porque o projeto de Deus não é para qualquer pessoa. Ali tinha várias moças que poderiam se destacar como rainha. Mas olhando o Senhor, a simplicidade daquela jovem, o amor que transbordava dentro dela como um rio. E rio é para alimentar pessoas. Aleluia. Havia dentro dela um rio. Isso. E esse rio estava fluindo a cada dia que passava. Aquele rio escondia a própria rainha ali dentro. A tal ponto que ela, né, se preparou para se posicionar. Outra coisa, temos que ter posicionamento. Se nós não nos posicionar, é impossível Deus achar graça no nosso trabalho. Que posicionamento direciona o seu destino. É como se fosse uma chave. É uma chave, né? O posicionamento é uma chave. Comportamento. Tudo isso a rainha Esther, ela tinha. E hoje Deus está à procura de muitas Esther. São poucas rainhas Esther que nós vamos encontrar. Mas a gente vai testificar quando vê-las. Por isso que, tipo assim, duas rainhas, quando se encontram, elas esquecem da sua maquiagem, do seu cabelo, das suas unhas bem feitas, e se apresenta perto da outra mulher para conversar como duas mulheres. Até porque quando ela está no seu palácio delegando funções para os seus funcionários, ela tem tempo de olhar para dentro dela
que muitas das vezes a alma dela está gritando por um socorro e ela não pode falar com as suas serviçais que a alma dela está precisando de ajuda. Então, quando duas rainhas se encontram fora dos seus castelos, fora de todas as suas luxúrias, elas vão ver que ali está duas mulheres carentes de um abraço, carente de um colo, carente de um cuidado. E você trazendo essa mensagem, eu começo até a visualizar uma rainha posicionada no seu castelo, ou então ela vai sobre as dependências do seu reino, e os seus servos, quando encontra a rainha, né, é sempre dentro daquele posicionamento de necessidade, de uma comunicação de que você é superior, você pode me ajudar. E trazendo essa metáfora do que eu estou falando, vamos para as igrejas hoje, né? A pastora, a líder da igreja, né? Do ministério. E as ovelhas a ver como a super espiritual, ela sempre está bem, ela precisa sempre ter aquele sorriso de unção, a mão estendida para a oração, ela sempre é a mulher mais de fé no momento, né? E a líder hoje sentada no banquete com a gente assistindo, qual seria a mensagem que a gente pode estar levando para que ela se deixe, né, ser vulnerável e se deixe ser cuidada e busque outra rainha de confiança para que ela possa ter essa liberdade, sentir a vontade nessa casa de cuidado, né? Ela tem que se permitir, né, primeiro a reconhecer que ela, quando pastora, quando líder, intercessora, são as lideradas que vai cuidar dela. Mas vai ter uma hora que ela vai se deparar no quarto da casa dela, ela e o travesseiro, e mais ninguém. Ela vai ter que olhar que dentro dela vai ter que surgir uma outra mulher, com uma outra potência, com uma outra resistência, para cuidar dela naquele momento ali. Senão ela vai, no outro dia, amanhecer uma mulher vulnerável por dentro, dividida por dentro, porque nós precisamos deixar muitas das vezes a nossa alma cuidar de nós, coisa que a gente não permite. Tem muitas mulheres que não permitem a sua própria alma falar com você, conversar com você. Interessante, é o diálogo interno, né? É um diálogo interno de fé, né? Você seja pastora de você mesmo, seja profeta de você mesmo. Seja pastora de você mesmo. Né, trazer essa mensagem da palavra de vida e colocar para fora e não comunicar as suas dores, comunicar, não tenho ninguém para me abrir, não tenho ninguém para me cuidar. Alguém poderia estar até agora falando assim: pastora, mas você está falando isso aí, mas na minha igreja não tem como, não tem ninguém com quem eu tenha confiança e tenha maturidade espiritual que eu possa me abrir. E aí você vem com este conselho, você vai pastorear a sua alma. Pastorear a sua alma. Eu estou falando coisas que eu vivi. Isso. Eu tive que pastorear minha própria alma. Eu tive que curar as feridas da minha alma. Eu estava naquele quadro de Naamã, toda bonita, arrumada, linda, elegante, mas e as feridas que estavam por dentro? E uma rainha ferida cura? Não, ela mata. Uma rainha ferida, ela não cura, ela mata. Ela vai ter que se permitir, né, apresentar uma das suas feridas. É tipo um calo no sapato. Quando essa rainha tem um calozinho no sapato, o que ela fala para suas serviçais? A linguagem é essa: olha, troca esse sapato, tem um calo aqui que me incomoda. Aí as meninas, com todo cuidado, vão cuidar. Troca o sapato, possivelmente o calo continua, né? Trocar o sapato, o calo continua. Ai, Jesus. E, Bispa, conta pra gente, quando você falou assim, quando duas rainhas, quando duas mulheres maduras, quando duas mulheres que já entendem seu propósito de vida, né, se encontram, né? Vamos deixar aqui nesse banquete,
O que é uma rainha, né? Eu acredito, bispa, que é uma mulher que ela tem tanta clareza do seu propósito, do chamado pelo qual o Senhor está ecoando dentro dela, né? E que de maneira alguma ela desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É um sim para o chamado e não para tantas coisas, né? Não para tantas propostas, porque o propósito é muito bem definido. E eu vejo esta mulher, quando ela tem esse coração, bingo, é uma rainha. É uma rainha. Ela encaixou bem o sentido pelo qual o Senhor a inseriu nessa terra. E quando você falou assim, quando duas rainhas se encontram, o que tem que ser feito? Tira a coroa. Aí eu lembrei de Apocalipse capítulo 4, onde os anciãos estão ali adorando o rei, quando Jesus fala, né? João, sobe para cá e eu vou te mostrar coisas, né? Ele vai revelar ali o livro da revelação para João. E ele vê os 24 anciãos tirando suas coroas. Uau! E se prostrando diante do rei, né? E eles continuamente vão fazendo esse ato. Eu sou apaixonada por essa visão. E outrora eu estava orando, mês passado, eu disse, Senhor, me ensina a ter esse ato contínuo, onde tudo aquilo que o Senhor mesmo inseriu em mim, que eu devolva continuamente. O Senhor insere que devolva continuamente, né? E duas rainhas comunicando a mesma coisa no mesmo ministério. Vamos trazer isso agora, um ministério onde a pastora agora entende que tem mulheres também que são rainhas e que está na hora de apontar o cetro. Vamos lá, você vai ser ungida. Mas também existem aquelas situações que a líder, ela não permite que outras mulheres se sobressaiam. Essa líder, quando ela não se permite que outra mulher se sobressaia, ela entra como uma Vasti, desobediente, não tem humildade, não treina a próxima. Não treina a próxima. Gente, o trono não é para uma pessoa, é para várias pessoas. Eram 24 anciões que tinham coroas diante do rei. Então, essa rainha, ela tem que ter o senso de humildade, de treinar outras rainhas para estar no lugar dela. E tem uma geração agora se levantando, né, bispa? Jovens, mulheres jovens, com tantos sonhos, com tantos anseios. Né? E quando eu vejo as meninas, né, na igreja, e a gente vê também nas redes sociais, eu lembro até do meu ímpeto, né, da mocidade, lá no início da minha caminhada cristã, quando eu tinha os meus 15 anos, 17 anos, 18 anos, o quanto que eu tinha energia. E eu lembro que, meu Deus do céu, quanta coisa imatura espiritual eu fiz, Senhor. Poxa. Mas papai dá tanta graça, né? Ele recebe com tanto amor, porque parece menino mesmo, né? Não, tudo bem. Papai diz assim, não, tudo bem, é menino fazendo, a gente deixa. É criança fazendo, fica quieta, é criança fazendo, né? Mas, e eu vejo muitas jovens ungidas para muito em breve posições de rainha, mas sendo julgadas. Me parece que elas não têm liberdade para fluir, porque os nossos pais espirituais, eles não estão treinando, eles não estão habilitando para fazer com que em breve essa geração voe e eles vão mais longe do que nós. Eu entendo que aí vão mexer com a liderança, né? Esses líderes, quando eles não liberam, vamos falar assim, essa palavra profética para esses jovens de hoje, que serão a nossa futura nação, isso, que vai pregar a palavra de Deus. Vamos colocar, daqui 10 anos eu não estou mais aqui. Eu tenho que liderar os meus jovens, trazer eles para o meio, isso, derramar a unção, eu tenho que impartir com eles o novo que eu tenho para eles. Porque senão eu não vou gerar uma geração de profeta. Isso. Senão eu vou matar o primeiro profeta. Eu vou morrer, vou descer, selou. Não. Nós temos que ser uma voz profética no meio da nação, no meio das mulheres. Nós temos que tirar esse espírito de religiosidade que está matando as igrejas nos dias de hoje. É onde que fica assim, grupinho de igreja. Um faz um grupinho, abre a igreja aqui, outro faz um grupinho. Só que as praças estão cheias de pessoas morrendo
cheias de pessoas morrendo, querendo cultuar o Senhor, não vem cultuar porque tem medo de morrer. E se chegar, muito possível, a igreja não está pronta para abraçar o social, né? Para abraçar a sociedade, porque o social muitas vezes não é treinado dentro das nossas igrejas. Não são treinados dentro da nossa igreja. E nós estamos perdendo muito tempo com isso. O mundo abraçou 100% dos nossos jovens. Nós não temos jovens hoje aceitando Jesus, sendo batizados com o Espírito Santo. Mulheres se dedicando aos seus casamentos, seus esposos. Como deveria, né? A gente não tem isso mais hoje. Como deveria, né? E ali quem sofre são os líderes que às vezes se preparam. Tem líder, eu creio que tem líderes que se prepararam para trazer esse novo, para implantar essa nova visão. Mas por se tratar de uma religiosidade antiga, de muitos anos, de 2 milhões de anos, não progride, não prospera. A coroa é minha. A coroa é minha. Não tira a coroa como as 2 rainhas. Essas 2 rainhas são, tipo assim, eu acho que elas foram felizes em fazer isso. Tirar o que era peso dentro delas. Se tornar livres, leves para adorar. Porque você só entra no espírito de adoração quando você está leve disso. Ai, que cena linda, né? Eu consigo até visualizar um banquete de rainhas e todas elas chegando. E como que um encontro com Deus, né? A gente tem que entregar o celular e elas têm que entregar as coroas. E quantas pessoas elas idolatram a sua coroa, o seu título, né? Eu sou o fulano de tal e não sai do salto. Temos que sair do salto. Esses ambientes precisam ser mais fáceis dentro das nossas casas de oração, né? Há congregações onde há muitos homens de honra. Sim, nós honramos, nós entendemos que existe sim essa afirmação dos apóstolos, dos pastores. Mas é necessário essas mesas onde um realmente cuida do outro, onde um abraça o outro, se deixa ser vulnerável, né? E, de fato, a primeira coisa que tem que ser feita é tira a sua coroa. Agora, traz para a gente, bispa, de uma forma mais prática, qual seria uma atitude que um rei ou uma rainha, ele renuncia algo em si diante de outro homem, outra mulher de honra, e que o céu registra, aqui tem um ato de humildade, aqui tem um ato de renúncia. Não foi olhado somente para o título e a honra que a terra, né, necessita, porque no céu a gente não vai precisar de nada disso. Olha, é só olhar para Jesus entre os 12. Que linda! Em todo o tempo, ele deixou de ser Jesus para ser apóstolo e discípulo quanto eles. Ser pescador, tecer rede, partindo pão com o outro, dormindo todos juntos. Ele podia falar, não, eu sou o rei, eu tenho uma coroa, eu preciso tomar posse da minha coroa. Ele renunciou todo o ser de Deus e filho que ele era, para ser um homem físico, para sentir dores daqueles homens, para curar aqueles homens. Ele deixou para apresentar suas feridas. Aleluia. No último dia, que era o partir e ao ir para a cruz. Mas até então, esses 3 anos de Jesus homem é o maior exemplo que a humanidade teve de um líder capacitado, um líder que podia falar, não, eu sou, eu tenho, eu sei fazer. Não, ele aprendia a fazer e ensinava e partia. Hoje, esses líderes que a gente lida com eles hoje, além deles não ensinar, eles não partem, não dividem, quero fazer o culto ele sozinho, tipo assim, eu canto, eu prego, eu faço intercessão, eu mesmo. Não, irmão, nós temos que gerar outros discípulos. Isso.
Nós temos que gerar outras rainhas. Isso. Nós temos que gerar outras princesas. Isso. Só assim o castelo vai ficar por igual. Porque lá no céu tudo é por igual. Lá não existe divisão. O trono é para um só. Mas os demais, você vê lá em Apocalipse, que você acabou de falar, ali os 24 anciões, todos tiraram a coroa. Reverência. Isso. Postura. Isso. Reconhecer. Ser humilde. A palavra humilde, Aleluia. hoje, é muito pouco usada. Muito pouco ensinada e não somente teoricamente falando, mas na prática. Na prática não existe. Hoje é tipo, não sei por aqui, mas lá na minha região, eu até não concordo muito com isso, aonde que um pastor precisa de guarda-costa? Então Jesus deveria ter o quê? Um exército, né? Um exército. Miguel, Gabriel, dá uma subiada. Ó, Ele desce aí, chegou. ó. Não. Come on. Lidava com aqueles 12 homens. Aleluia. O Espírito de Deus vai dando a jornada de cada um, né? Bispa, e nesse banquete de mulher que se posiciona para viver um chamado expressivo, eu tiro por mim. Outrora, assim que eu comecei a entender que eu iria caminhar dentro de uma jornada de renúncia para viver debaixo do governo espiritual, até então eu tinha os meus sonhos como empresária, sonho como menina, sonhos como mulher, e eu fui percebendo que os meus sonhos, eles passaram a ser os sonhos de Deus em meu coração. É como se, Senhor, eu entendi o teu sonho. E eu comecei a sonhar o sonho do meu rei. Então o sonho de Deus começou a ser meu. E a cada ano vai se passando, a cada estação da minha história vai se passando, as guerras, as vitórias também vão chegando. Eu vou tendo conclusões de que o ID chegou para a minha vida de uma forma tal que chega coisas de imaturas, coisas infantis, coisas desta terra, sabe? E um posicionamento de mais maturidade chega para a minha história, eu tiro por mim. E tem muitas mulheres que eu percebo que começou também a entrar dentro dessa estação. Para você, eu acho que isso já aconteceu há alguns anos atrás, né? Para mim, eu vi isso muito forte há 2 anos atrás. Já como pastora, eu fico cega e fico sem andar. E naquele processo, o Espírito de Deus me faz ver espiritualmente, abre os meus olhos, mas fisicamente a cura ainda não havia chegado. E eu disse, Senhor, agora os meus olhos te vê. Pode abrir olho, você já pode enxergar, porque espiritualmente eu já vejo. É como se o Senhor tivesse desenrolado um rolo bem grande ali na UTI para mim, sabe, bispa? E eu entendi, chega, quando eu sair daqui, o posicionamento vai ser diferente. E não era só mais por temporadas. Não quero dizer que eu me desviava, não era isso. Você já me conhece há alguns anos atrás, você conhece meu coração, apaixonado por Jesus. Mas dentro de mim era como se os meus anseios eram assim, Senhor, eu faço o que tu queres que eu faça, mas por favor, abençoa aqui meu sonho também, abençoa minha casa, abençoa minha família, tem esse negócio aqui também, sabe? Deus, por favor, né? Apresentando projetos ao Senhor, sem ter a convicção de que o sonho era dele. Vou me fazer mais fácil de ser entendida. Era mais ou menos assim. Eu desejava algo no meu coração, e como eu já tinha uma caminhada de há muitos anos de evangélica, como missionária, e depois ungida pastora, e tantos milagres foram acontecendo com a minha vida, que cheguei a pensar que qualquer sonho que eu tenho que vai fazer bem para mim, vai fazer bem para minha família, vai fazer o bem para a minha igreja e para a minha sociedade, é de Deus. E o Senhor chegou para mim e disse, não é porque você sabe fazer que eu quero que você faça. Foi exatamente nessa experiência da cegueira. Não é porque você
tem um dom que te facilita executar esse trabalho que eu quero você lá. Não é porque você sabe comunicar essa mensagem que eu quero que você fale sobre isso. Eu te quero aqui. E essa certeza chegou em mim e me trouxe tanta resistência e força para mim, sabe? E eu disse, Senhor, o tempo de menina acabou. Agora o Senhor tem uma mulher. Aí 2 anos depois chega a história do banquete de Esté, né? E uma história bem linda, o podcast. E o desejo do meu coração é chamar essas mulheres. Chega dessa estação de comida, de leite. Paulo queria falar para os coríntios como que as espirituais. E ele não pôde ser profundo, porque eles ainda tinham anseios e desejos e práticas carnais. E bispa, para passar a palavra para você, Paulo falou do amor. Em Coríntios 13, Paulo falou dos dons, como ele não pôde ser profundo espiritualmente com aquele povo. Os coríntios, você sabe que ali é a prática do quanto que eles eram carnais, por causa da região, por causa da cultura, por causa de tantas coisas ali daquela região. Eu disse, Senhor, se Paulo não foi profundo, me apresenta o que é amor para gente que quer as coisas espirituais. Eu quero comer comida de gente que quer crescer em Deus nessa terra, para poder reinar nessa terra. E quando nós estivermos com o Senhor, como os 24 anciãos, pega a minha coroa, Senhor, porque só me serviu na terra. É isso. E aí eu quero que você deixe aqui uma mensagem dentro do que a gente está conversando. O que o Senhor te mostra, você como profeta, tem uma mensagem para esta mulher, para dizer o quanto que é necessário que ela venha para esse tempo de maturidade, venha para essa mesa de comida grossa, comida forte, que vai fazer com que ela esteja pronta para as guerras de uma rainha. Sim. Então, vamos lá, meninas, você que está me vendo aí, já viu que... Ai, Jesus! Temos muita farinha na lata aqui. O pirão vai ser grosso, tá? Vai ser bem mexido. Primeiro que a gente está lidando com essas mulheres desse tempo agora, elas estão muito imaturas. Mulheres imaturas que não têm chamado e quer ser líder. Ai, Jesus. Vai dar o que falar esse podcast, Pai. Vai chegar na sua mesa. Quando elas são imaturas, que elas não têm chamado, elas não podem sentar na mesa. Não vão se posicionar como tal, como deveria. Porque quando... vamos falar que nós estamos numa mesa e nós vamos ser servida. Se é imatura, não está posicionada, não vai também saber comer. E não tem estômago para digerir. E não tem estômago. E o estômago nosso, ele é um órgão muito sensível. Ele não recebe qualquer comida. Ele vai provocar uma digestão perigosa dentro do nosso órgão intestinal, sucessivamente. Então, para nós, mulheres, nesse tempo de hoje, nós temos que ser sarada, curada, posicionada, alinhada, porque mulher com mimimi não levanta ministério. Ela vai matar o ministério dela, do marido dela, quem está na igreja, ela mata todo mundo. O que é uma mulher com mimimi, bispa? Eu ouvi falar. Estão falando. Aquela que se importa mais com que falaram. Com as instâncias sociais do que com o governo do reino. Não se preocupa com o governo do reino. É a que se compara, bispa? Ela se compara mais Sim. com outra, quer fazer algo parecido com a líder que está fazendo uma coisa legal? Não,
Não é esse o norte que o Senhor nos delegou para esse tempo da agora. E agora, diante de tantas redes sociais, bispas, a gente passando ali na timeline, né, no Instagram, olha que legal, essa pastora está fazendo isso. Ai, no meu próximo culto de mulheres, vou fazer igual. Não faça. No que vai dar? Todos os cultos têm que ter oração. Se não tiver oração, não tem culto. A inspiração... Vai ser um bate-boca. Eita, glória. Vai ser um bate-boca. Vai ser um bate-boca, porque a presença do Espírito não vai entrar. Vai entrar um outro Espírito para trazer confusão no meio daquele culto. Eita. Mas quando é a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus, onde há 2 ou 3, eu ali estaria. 3 pessoas se manifesta com a glória. Nós saímos daqui para curar outras mulheres. Curaremos multidão. Aleluia. Então nós não podemos, tipo assim, viver de ver cultos. Não sou contra, eu também faço culto na internet. Mas você tem que procurar a vida daquela pessoa lá atrás para ver se tem unção ali do Espírito. Isso. Porque para falar qualquer coisa, a boca já é para isso mesmo, para falar qualquer coisa. Agora que vem do céu, é o Espírito que fala. Eita, Jesus. É o Espírito que fala sobre nós. Nós já não somos nós mesmos, porque a presença entra sobre nós. E ali a gente começa a tocar em pessoas, o coxo é curado, o cego, o surdo, porque Jesus disse assim, ide, e fazeis discípulos. Nesse tempo de hoje, você não vê um líder fazer um outro líder igual a ele. Você não vê. Faz multidão, mas não faz discípulo. Faz multidão, mas não faz discípulo. Certa vez eu ouvi uma mensagem interessante, foi uma frase, que uma igreja lotada não significa a bênção de Deus, né? Que tem aquelas igrejinhas pequenininhas, e o pastor é um pastor de oração, é um pastor de jejum, de fato tem um chamado, mas nas redes sociais, como ela não tem a expressividade de um local de excelência que o comércio exige para que haja o engajamento, o que a população fala? Esse pastor não é bom. Né? Por que não tem muita gente naquela live? Por que não tem muita gente na igreja? Essa igreja não é de Deus, né? Boa essa aqui, que tem luzes, tem... E eu creio que essas igrejas com mais expressividade no altar, quanto à tecnologia, quanto a instrumentos, quanto às levitas que adoram mesmo, com bastante afinação, né? Eu acredito, sim, que há igrejas assim que tem a representatividade do Espírito naquele lugar. Mas existem outros líderes que conversam comigo e eles se sentem tão menosprezados, às vezes pastoras de igrejas pequenas se sentem menosprezadas porque elas se comparam. Pastora, e eu tenho levado essa palavra, querida, esta porção são os seus 12, essa porção são os seus 24, olha essa isso. Porção são os seus 50, são os seus 70 que o Senhor lhe deu, né? Isso, é isso. E como que isso é tão desafiador para a alma dessa líder, porque a janela no mundo só de Deus, isso falando no sistema evangélico, né? No sistema gospel, só é de Deus se o pastor tiver muitos seguidores, tiver com a igreja cheia, né? Como é que fica o coração dessa mulher de Deus que é ungida e que tem aquela igrejinha lá naquele bairro, né? Tipo a minha igrejinha, vou falar da minha igreja. Nós somos uma média de 12 membros, mas a gente faz um alvoroço. No inferno! A gente faz um alvoroço, querida. Aleluia! Que tem gente que para na rua para escutar a gente do poder, na glória. Eu tiro o sapato, eu faço que nem Davi na entrada da arca, eu tiro meu sapato e digo, Senhor, eu quero a tua glória sobre a minha vida. Senhor, se manifesta dentro de mim, Senhor. E assim eu vou se movendo e a glória desce. Quando eu vejo um está falando línguas, a outra está falando língua, a manifestação, o poder, a profecia
profecia, Deus desce com a profecia. Porque Jesus não falava no meio da multidão e não pregava milagres no meio da multidão. Você está falando, eu estou tendo essa visão, bispa. É como se a sua congregação é aquele ambiente que rainhas se encontram e são curadas. E também não pode ter muita gente. Não pode ter muita gente. Meu Deus. Não pode ter Meu muita Deus, gente. essa palavra vai chegar no coração de tanta liderança que tem a sua igreja com menos expressividade nas redes sociais, mas eu quero te falar, assim diz o Senhor, a sua casa de oração é um local de cura de líderes, de rainhas. Dá uma olhadinha na tua ovelha, muito em breve ele vai ser um futuro político, vai ser um futuro governador, vai ser um futuro grande comerciante na sua cidade. Você está pastoreando grandes homens de expressividade nessa cidade. Meu Deus! É isso. Aleluia! Jesus nos preparou para isso. Oh, aleluia! Para sermos curados, curar líderes, Aleluia. e ali sucessivamente. Aí sim vai ser uma multidão Aleluia! de homens e mulheres cheios da glória de Deus. E a multidão, bispa, nem sempre é visível aos nossos olhos. Ali nos nossos cultos ou nas redes sociais, agora com essa ferramenta, mas a multidão pode ser nas gerações. É uma multidão geracional que vem aí. E vem aí. Meu Deus, eu não vejo no meu tempo, na minha estação, mas eu deixo um neto. Deixa um neto que vai pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Ah, eu te farei pai de multidões. Como assim? A minha igreja é pequena. Fica tranquilo, querido. O Senhor está falando multidão de legado. É no legado a tua multidão. E é isso, pastora Diana. Meu Eu, Deus. como bispa, eu tenho toda essa visão profética. Eu tenho muito cuidado, né, com tudo isso. É uma convicção do chamado, né, E bispa? outros dons espirituais não é para mim. É para distribuir. Ah, é muito bom você falar disso, porque é as ferramentas da liderança, né? Para distribuir para a igreja e treinar a igreja. Treinar a igreja. É como se fossem sementes. Você não pode guardar a semente. Doe ela a outra pessoa. É aquilo que Jesus falou para aquele leproso. Eu quero. O leproso falou assim, Jesus, eu quero ser curado. Jesus falou assim, eu quero. Saiu da palavra dele que ele queria. Então, quando ele fala, eu quero, ele liberou um ato profético, ele liberou um portal, ele liberou um acesso. Nós precisamos liberar portais, nós precisamos liberar o acesso. Isso. Nós estamos com vários líderes que eles são tímidos até de chegar até nós. Não vê a irmãzinha da igrejinha lá na ponta da esquina? Sim. Ela não tem coragem, às vezes, de não precisa se apresentar com as melhores roupas, Sim. mas se apresenta com aquele que Deus te deu. Se apresenta com os dons que você os dons vai falar muito sobre você. Os dons revelam quem você é. Isso. Os dons espirituais te revelam quem você é. Aleluia. Porque não é o seu paletó, não é o seu blazer, não é o seu brinco, não é a sua unha de gel. É o dom espiritual que está dentro de você. Aleluia. É a palavra que vai liberar. Glória a Deus. Tivemos hoje aqui um ato profético lindo. Por uma palavra, Deus levou aquele pastor lá no seu tempo de criança, depois pela sua idade, porque era o Espírito que estava revelando ali. Aleluia. E quando o Espírito revela, querido, não precisa mudar o contexto. E a revelação, ela veio para estabelecer ou uma cura de uma estação passada ou um posicionamento para um novo tempo. Ótimo. Esta é a duas chaves. E como profeta, bispa, discernir, né, essa linha fina, né, porque muitos líderes se levantam em profecias, né, para que haja a aglomeração da multidão, porque ele acredita que é assim que vai fazer com que o favor do povo vai estar para ele. E como é que a gente pode estar ajudando as nossas rainhas que estão sentadas na mesa agora? Filha, quando você receber uma profecia, né, dentro do discernimento de espírito, como saber se é comida
estranha se é fogo estranho ou se de fato eu estou recebendo uma palavra profética. É fácil, o próprio Espírito testifica. Eu, por exemplo, já recebi profecias que eu entendi que era uma boca falando. Eu vejo pelo seu nível de maturidade espiritual que a resposta é fácil. Eu também creio que seja fácil. E para as meninas que estão transicionando, saindo da estação de imaturidade, como faz para poder ajudá-las? Porque eu já encontrei com algumas mulheres que elas são mais acostumadas em serem direcionadas pela palavra profética do líder do que pela palavra revelada da palavra de Deus. Aí ela vai ter uma decepção. Fala mais. Porque esta palavra, você vê, 2000 anos atrás, não saiu uma vírgula, nem um tio, nem... Eu não entendo muito de português. Mas não saiu nada do lugar, está aqui, se cumprindo dias após dias. Então, em vez dela ouvir o que a líder falou, a fulana Beltrana, chega em casa, vai para o quarto orar e examina isso aqui. Que aí você vai ter um norte. Você vai ter 2 bolsos. Bota em cada bolso o que você ouviu. Agora, deixa Deus te direcionar. É como aquilo que nós estávamos falando do profeta que falou para o rei, pega a flecha e atira. Isso. O rei atirou uma flecha pela vontade dele. Não voou 5 metros, né? Vamos colocar assim, 5 metros não foi. Mas aquela que o Espírito revelou foi quilômetros, querida. Aleluia. Eu hoje estou tomando posse desse estado do Maranhão, do Piauí, por uma palavra profética que eu recebi. E eu fui guardando. Chegou o momento, o Senhor me lançou como uma flecha. Me lançou como uma flecha. Via muito os seus podcasts. Digo, Senhor, sentarei nessa mesa. Ai, Jesus. Fizemos lives na pandemia juntas. Fizemos live na pandemia juntas. Sentarei. Senhor. E aqui estamos, né, levando palavra para muitas mulheres, curando mulheres. Isso. Nós estamos curando mulheres. Quem sabe que o seu emocional está abalado pelo seu líder. Porque tem muitos líderes adoecendo a igreja. Eles estão doentes e passam a sua própria doença para a igreja. Psicossoma nas ovelhas, né? É forte. E a gente está vendo isso nesse tempo presente, nesse tempo de hoje. A gente precisa se posicionar na oração, no jejum, isso, na leitura da palavra. Isso. Porque foi o que a rainha Esther fez. Ela só venceu seus inimigos porque ela chamou um povo para jejuar. Isso. E outra coisa, o secreto de Deus te revela o profundo. E como revela, meu Deus, e como o secreto é o lugar de cura de uma rainha, o lugar de cura de uma filha, né? A gente está falando da expressão de rainha pela temática do podcast, que é Banquete de Esther, mas de filha do rei. Enquanto você falava sobre este posicionamento da mulher, entender qual é a veia profética que ela está ali recebendo, né? O quanto que ela necessita verificar e medir o profeta, né? Porque a gente, na verdade, a gente faz a medição da profecia, né? A gente tem ali a palavra para nos direcionar. Outrora, bispa, eu recebi uma profecia há alguns anos atrás. E foi bem no começo da minha caminhada de secretos com Deus. Eu aprendi a valorizar o secreto nesse período da minha história. E eu entendi que no secreto, a minha leitura bíblica, ela expandia de uma forma tão linda. E Deus falava muito forte ao meu espírito. E eu disse assim, Senhor, se eu receber uma palavra profética alguma vez, fala do que o Senhor já está me falando. Porque eu tenho intimidade contigo, eu estou trabalhando, eu estava crescendo nisso, nesse meu período de caminhada cristã. E aí depois veio uma palavra profeta. Uma profeta chegou para mim e falou que estava vindo aí uma onda bem grande, escura, ia engolir a minha casa.
Aí eu disse assim para ela, receba que é de Deus. E eu disse assim, querida, me perdoe, mas eu vou conversar com Deus e vou confirmar. Porque eu tenho conversado com ele todos os dias. Bispo, ela ficou tão chateada comigo nesse período. E eu disse para o meu esposo, amor, eu tenho intimidade com Deus. Eu converso com ele todo dia. Por que ele não me disse? Por que ele não me falou sobre essa onda? Bom, não aconteceu, graças a Deus, era uma profetada, o Senhor não havia me falado nada daquilo, né? Mas também já aconteceu de situações que eu, tendo uma caminhada de intimidade com Deus, veio um profeta e trouxe uma palavra profética que Deus não havia me liberado ainda. Mas eu senti tanta alegria, mas não era um gozo na alma, era um temor no espírito pela palavra. E eu disse assim, pastor, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida e eu vou esperar em Deus o cumprimento desta palavra e que seja feita a vontade de Deus, né? E como é que a gente agora, as nossas rainhas que estão caminhando conosco, eu quero amadurecer, Bispa Madalena, eu quero entrar numa nova estação, eu quero sentar numa mesa de banquete, que eu me farto dessa comida de mais responsabilidades, porque eu quero exercer o meu chamado com autoridade, com graça. Como eu tenho que caminhar dentro dessa palavra profética? Como é que eu tenho que discernir? Eu gostaria que você ainda cavasse um pouco mais sobre isso. Porque tem muitos profetas se levantando nessa geração e que a gente percebe que a mensagem não é pura. E está deixando as nossas filhas, nossas irmãs, que deveriam estar voando, né, acreditando em linhas que não vêm do Senhor. Primeiro que hoje as mensagens são vendidas. Elas não vêm do céu. As pessoas compram para vender para as pessoas. É como o iFood hoje, as pessoas estão pregando assim. Agora, quando é de Deus a palavra, quando é Deus falando, na profundidade, querida, o Espírito contagia todas as pessoas que estão naquele lugar. Porque nesse tempo de hoje, os líderes não trazem uma palavra revelada, por medo que a igreja vai ficar vazia, por medo do dízimo que não vai ter. Por mim que fique sem dízimo, tá, irmãos? A profeta Luma já sabe o meu estilo. Quem vai garantir o meu sustento e o meu alimento é o próprio Deus. Então eu não tenho que me preocupar se eu vou ter membros, se vou ter, se não. Irmãos, eu tenho que me preocupar se a palavra é verdadeira. Paulo manda a gente examinar. Uhum. Cuidado com anátema. Uhum. E nos tempos de hoje a gente está vendo um evangelho que não é Deus revelando. Uhum. É o próprio homem falando de si mesmo. E como hoje a nossa humanidade ela está à procura de alguma coisa devido que acabamos de sair de uma pandemia, muito lockdown no mundo inteiro, alguém quer uma saída, nem que seja com a mentira. Nem que seja com a mentira. Então, querido, Deus não está dando casa na beira de praia, não. Deus não está dando casa na beira de praia, não. É aquele que se ajoelha para se arrepender dos seus pecados, segundo a Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o tempo de chamar a Deus, se converter dos seus pecados, viver aquela palavra que Isaías disse. Eu recebi essa palavra onde? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar uma hora que todas as portas vão estar fechadas. E quando Deus fecha, querida, ninguém abre. Pode botar telões, pode botar o que quiser, não abre. Está chegando um tempo que o próprio Jesus vai fechar tudo isso que está aí. Meu Deus. E aí vai ser quando Ele vai mandar nós ir pro quarto. Quarto secreto, quarto de guerra,
Lá sim você vai se encher da glória, se encher do poder, se encher da unção, porque o pai vai aonde está o filho. Aleluia. E tem muitos filhos procurando essa paternidade. Tem muitos filhos querendo isso com o pai. E às vezes os líderes não dão essa oportunidade, não ensinam uma igreja a orar, não ensinam a igreja a jejuar, não ensinam a igreja a ler a palavra. Essa palavra, esse ensino, em muitos lugares, não segura os membros, né? Tem muito disso. E enquanto você fala isso, bispa, me veio uma mensagem. João capítulo 6, verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro, quem o pode ouvir? E Jesus, ouvindo, sabendo que eles falavam em si, os seus discípulos, estes discípulos o murmuravam, e muitos dos seus discípulos o deixaram de seguir. E ele pergunta para os discípulos, né? E vocês também não vão, não? Ele pergunta para os 12, né? Pros 12. E vem aquela mensagem maravilhosa de Pedro, quando ele responde, né? Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aqui é dentro daquela mensagem onde Jesus está falando para aquela multidão que vai atrás dele, querendo pão de novo. E aí, a padaria está aberta? Que é após a multiplicação, aqui no Evangelho de João, capítulo 6, você vê essas duas porções. E Jesus começa a falar: vocês estão com fome, né? Mas quem não come do meu pão, não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, né? E muitos dos discípulos deixaram de seguir, pessoas que já estavam determinadas: eu vou seguir esse mestre, eu vou ficar debaixo destes ensinos. E esta palavra revelada é uma palavra onde muitos não querem ouvir esse tipo de discurso que vá dar o alimento, que vá nutrir de fato, né? Eu tenho dito que essa mensagem é comida de rainha, é comida de gente grande, né, para poder se sustentar ali como Pedro se sustentou. E comer do pão da vida, comer dessa boa massa, né, bispa, dessa palavra. Não é do dia para o outro que você faz a receita de um bom pão artesanal, né? É necessário você petar a mão na massa, tirar a farinha, né? Tem muita farinha aqui. Tirar a farinha. Bota a farinha para fora, selecionar as boas sementes, colocar ali a receita sobre aquele pão, fazer toda aquela força que você precisa fazer com a massa e depois você deixá-la descansar para que ela dê o seu crescimento devido e depois fogo. Porque se não tiver fogo, não tem pão. Tem que ter o refinamento desse pão também. E haja tempo, né, bispa, para a gente poder comer dessa revelação tão preparada, com tanto amor, com tanta qualidade. Como você falou, a gente vai nas livrarias, compra o devocional pronto. Abre as plataformas de streaming, né, do YouTube. As redes sociais sempre tem uma bispa com uma palavra revelada com um bom pão pronto. E nem sabe o quanto de tempo a bispa ficou preparando aquela palavra. Quantos montes ela subiu para receber aquela palavra, para nos entregar ali pão pronto, né? E quando é que esta mulher vai passar a voltar para o quarto e colocar a mão na massa? E se permitir ser gente grande, comer do pão, aprender a ser amassado, aprender a viver o processo, receber a revelação. E é neste lugar que nós somos bem nutridas, sabendo que você está aqui conosco para um grande evento que vai ter o Refinadas, né? O fogo de Deus. E para ter pão pronto tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Tem que ter o vamos entrar no tema do vamos, fogo? Vamos entrar no tema. Do Refinadas. Vamos colocar esse pão para dentro desse fogo. Vamos colocar. É com a gente mesmo. Entendeu? Aleluia. E como é que a gente discerne, bispa, o tempo do preparo da revelação? Pronto, filha, você ficou 3 anos, você ficou 5 anos, 6 anos nesse processo, 7 anos nesse processo.
vivendo de secretos. Quantas mulheres estão escondidas, né? Como que tesouros, o Senhor lapidando, o Senhor no processo, amassando. E agora você está com uma palavra dentro de você muito bem definida, sabe? Eu me identifico muito com isso, bispa. E o Senhor, calma, agora vai para o fogo. E eu provei do fogo um tempo aqui, Jesus. E eu percebo, bispa, que o banquete de Esté agora, por exemplo, é um pão, né? Que antes de partir aqui, para as minhas amigas, rainha, para você, primeiro eu parti em casa. Secreto, né? Primeiro eu parti na minha família, né? Eu saí do secreto com esse pão pronto depois de um processo. Agora é hora de você servir ao seu lar. Aleluia. Servir os seus. Servir os que estão mais perto, né? E esse fogo refinando as nossas vidas, preparando essa revelação. Que fogo de refinamento é esse? Deixa uma mensagem para as mulheres que estão nesse banquete, que estão aqui na cidade de Teresina, regiões adjacentes, que mais próximas. Por que elas têm que estar no Refinadas conosco? Mexe mais aí nesse forno. Mexer mais nesse fogo. E bom, traz elas para a gente. Eu sou suspeita de falar sobre o refinado, né? Até porque eu vim para aprender e quero ser refinado. Mas você é muito linda. Tu veio para aprender. Aprender. Eu é que falei, eu não vou mais ministrar, eu vou ficar só deitada no altar. Eu vou desmaiar na glória, minha irmã. A unção vai ser tanta que nossa, eu sou fácil para desmaiar. Jesus amado. Sou muito fácil. Eu tive na conferência do clamor ali em Belo Horizonte. Nossa, Jesus quando amado. O céu se abriu com a unção de glória, eu fiquei 3 horas arrebatado. Por fim, o povo já estava indo embora, e minha filha falou, mãe. Falei, minha filha, eu não sei onde é que eu estou. Era a glória. Aleluia. E eu gosto de viver essa glória. Eu gasto tempo com a glória Aleluia. de Deus. Eu abro meu coração e deixo o fogo queimar. Deixa queimar. Como saber que é fogo emocional ou é o espírito mesmo? Porque a alma também se envolve, né, bispo? A alma se envolve. A palavra fala que amar ao Senhor de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E a gente não vai só espiritual, a gente vai com tudo. A gente vai com tudo, mergulhar. É mergulhada. É mergulho. Como é que eu sei assim, tá só emocionada? E não, a unção pegou. A unção pegou. Como é? Olha, é indescritível descrever quando a unção vem assim, tão de repente. As palavras faltam, né, bispa? De verdade, excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Essa é a palavra de Paulo. Excede todo entendimento. A gente esquece que nós somos um ser vivo e passa a viver um ser espiritual. A tal ponto de a gente não desejar ficar aqui. Isso. A gente não quer mais isso aqui. Paulo diz isso, ele fala que seria melhor para mim se eu fosse, mas para continuar ensinando vocês, eu vou ficar por aqui nesse corpo corpozinho, esse corpo carnal. Ah, Senhor Jesus. E lá no Refinadas, vocês estão sentindo aí que a unção, essa mulher tá... Vai. Eu não sei se o céu vai descer, né? Ou se a igreja vai subir. Mas vem para esse forno deste evento Refinadas. Eu estou com uma grande expectativa em Deus, de algo precioso que vai acontecer. Eu não estou nem escolhendo sapatos. Eu vou descalço. Eu não vou fazer maquiagem, eu não vou fazer cabelo, eu quero ficar à vontade, porque eu sei, eu vou chegar, vou tirar minha coroa. Eu já tirei a minha. Porque, de fato, é um local onde nós vamos ser curadas, amadas. E a missionária Luma estava comentando nos bastidores sobre o propósito desse fogo, né? É um fogo de envio, é um fogo de ide. Fogo do ide. É um fogo... Só assim nós vamos impactar muitas mulheres. Com esse fogo e batizando outras. Vai haver muito batismo. Aleluia. Muito renovo. Aleluia. O verdadeiro fogo do Espírito vai descer numa glória, numa nuvem. Aleluia. A vizinhança vai ser tomada.
Vai parar carro assim, Meu igual uma Deus. vez quando eu estava em São Paulo, né? Eu fui tomada dentro do carro do Uber. Aí quando eu cheguei no hotel, minha irmã já entrei marchando ali, Eu imagino você ali no saguão do hotel. marchando que o hotel todo parou. A glória foi tomando de andar por andar até o 17º andar. Por fim, eu abri, eu entrei no elevador e abria só a porta assim, dizia, enche esse altar de glória. E ia para o outro, enche esse altar de glória. Eu fiz aquele prédio como se fosse o altar da glória de Deus. Temos que ser profetas. Isso, A nação precisa de profetas. isso. De mulheres que estão disponíveis para Deus. Avança. O Senhor está à procura dessas mulheres. Esteja disponível para Ele. Para Ele habitar e fazer morada com elas. Aí, minha irmã, só partir para o abraço. E que não haja resistência, né? Não. E o que para finalizar, o que segura uma mulher que... Eu me identifico com que a palavra que está sendo dita nesse banquete, ela está assistindo agora, eu me identifico. A Bispa Madalena está falando de uma unção que eu já vivi, de uma experiência maravilhosa. Você está falando, pastora Diana Carvalho, de coisas do céu, de um chamado. Eu percebo que chegou a minha hora. Chegou a minha vez, eu sou uma Esté, chega, vai, tá bom, Senhor, eu me candidato, papai, a esse chamado, eu vou, se eu tiver que morrer, eu morro. Ela não viu as consequências, ela sabia da obediência, né? E como é que a gente pode estar ajudando essa mulher desse banquete? Você se identifica com este chamado? O que ela precisa? Olhar em seu ser para que ela arranque logo de uma vez por toda a sua resistência, porque tem algo que segura uma grande mulher, porque o diabo sabe, o reino, o império das trevas, ele sabe quando uma mulher está começando o seu tempo de posicionamento, de mais expressividade, né? O que ela precisa fazer para que ela, de fato, aqui eu resisto o diabo e ele vai fugir da minha vida, porque uma coisa eu não faço mais, é fugir do meu chamado. Primeira coisa é fugir da aparência do mal, né? Quando ela foge da aparência do mal, ela vai estar adquirindo maturidade espiritual. Tira de dentro dela o espírito da vaidade, para que entre o espírito da humildade. Aleluia. Porque se tiver vaidade, vai virar aquilo que Salomão falava. Tudo é vaidade. Então tirando esse espírito de vaidade, vai entrar o espírito da humildade, sabedoria, discernimento. Você vai decidir o que é Deus falando, o que é carne falando, o que é a manifestação da glória. Porque as línguas estranhas também é outra coisa muito perigosa. Me dá só mais uns minutinhos. Vai, avança. Tem pessoas que estão falando línguas estranhas, mas não é o Espírito de Deus falando. É o que, bispa? Bota na mesa. Botar na mesa. Bota na mesa, tira da panela, bota na mesa. É o espírito das trevas mesmo, porque ele conhece a palavra. Isso. Então, ele, para confundir pessoas, ele fala em línguas, ele traz profecias, ele cura. Até cura. Está na palavra isso aí. Isso. Então, para essa mulher que está nos assistindo agora, que quer viver esse ministério que está nascendo dentro de você, primeira coisa, se renuncia a si mesmo. Isso. Jesus falou isso. Negue-se a si mesmo. Isso. Mas, bispo, eu vou parar de fazer minhas unhas de gel? Não, querida, eu faço, a minha está bonita. Faça sua unha de gel, corte seu cabelo, ande bonita, mas dê lugar para o Espírito Santo. Aleluia. Deixa ele fazer morada dentro de você Dê primeiro. liberdade. Deixa ele, falar. deixa o Espírito Santo encher você primeiro, se esvazia. Que aí a beleza do próprio Espírito invade a tua alma,
você passa a ser aquilo que Deus quer que você seja. Você já não é mais você. Você não é dona de você mais. Eu, por exemplo, eu não sou dona de mim mesmo. Eu sou aquilo que o Espírito Santo quer que eu seja. Eu sou essa pessoa. E eu me sinto muito bem assim. Essa é a receita que eu tenho para esse tempo da agora. Que linda, as Jesus. mulheres que estão aqui nos assistindo. Aleluia. Que estão com seus ministérios, sem ter força para orar, sem ter força para falar, sem ter força para chorar. Procura um tempo, dê vazão para sua alma gritar também, é bom. Aleluia. Deixa a alma gritar. Aleluia. Deixa ela rasgar o que está aqui dentro. Ela própria vai fazer a cirurgia dentro de você. Aleluia. O Espírito é cirúrgico. Aleluia. Forte, né? É. Banquete de Esther. Deus. É um banquete, não acaba. E graças a Deus que Jesus. Vamos aproveitar esse tempo aqui quando o Senhor está. Vamos orar por essa mulher que está aí. Pai, os meninos estão providenciando uma música aí de fundo. Você quer que música? Deixa eu te curar. Deixa eu te usar para curar. Lembra dessa? Ou pode ser essa ou uma que você gostava muito. Volte a sonhar? Volte a sonhar. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Pois enquanto a gente escuta esse louvor, vamos orar por elas. Vamos orar por elas. Jesus, obrigada. Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Visita essa mulher que se encontra chorando com o seu celular na mão. Querida. Visita essa mulher, Senhor, que já tinha separado o remédio para dopar o seu próprio corpo. Visita essa mulher, Senhor, que estava pensando em sair de casa. Visita essa mulher, ó Deus, que queria sair do seu ministério. Meu Deus. Ministério de dança, ministério de louvor, ministério da palavra, ministério de aconselhamento. Senhor, visita essa mulher agora. Visita essa mulher, ó Deus, que está no aeroporto, indo de viagem sem saber para onde é que estava indo. Meu Deus. Espírito Santo de Deus, envia resgate agora para várias mulheres. Entra nos hospitais, nos presídios, Senhor Jesus, para curar mulheres que estão dopadas literalmente, Senhor, porque já não aguenta mais, são perseguidas pelo príncipe das trevas, o próprio Satanás. Mas mediante esta palavra, eu o repreendo. Aleluia. Todo espírito da morte, todo espírito de suicídio, todo espírito do medo, eu repreendo, Senhor. Porque sobre a minha palavra, ela seja uma flecha, Senhor Jesus, para curar, salvar, que essas correntes malignas caiam por terras, grilhões, cadeados, aquilo que Paulo e Silas viveram na prisão, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Senhor, através desta palavra, Senhor, liberta essa mulher agora. Aleluia. Que esse banquete de Esther, Senhor, será para essas mulheres que já estava, meu Deus, mulheres rejeitadas, mulheres humilhadas. Deus, aqui nessa tarde, tem uma palavra para o seu coração. Ele te reconhece como filha. Obrigada. Você tem o DNA dele. Você tem o DNA do seu pai. Ele te chama para a mesa. Na mesa é lugar de intimidade, é lugar de revelação. Deus, obrigada. O Espírito Santo se revela. Aonde você está agora, mulher, saiba que tem solução para o seu problema. Que honra, Senhor. Saiba, seja curada a sua mente, as suas emoções, seja curada de toda enfermidade física. Aleluia. Receba cura agora. Aleluia. A tua casa é o Senhor que vai habitar nela. A tua família será alcançada. Porque nós estamos levando o pão fresco, o pão preparado para a tua família. Seja alimentada você e a sua casa. Assim, ó Pai, nós decretamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, e graças amém, a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.
Amém, Senhor, amém. Meu Deus. Glória a Ti, Pai, glória a Ti, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, mulher, o amado Jesus no seu coração de uma forma diferente a partir desse banquete. Que você olhe para Jesus como amado da sua alma, que de fato você entenda que o amor da sua vida é Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo de Nazaré. Muitas mulheres podem estar agora sofrendo de uma forma sentimental, sua vida emocional, desejando o resgate do casamento, desejando o resgate do noivado. Há uma separação, um divórcio. Uma palavra que eu quero deixar para você, rainha, que está vivendo algo dentro da sua vida sentimental. Recupera a sua aliança com o amado Jesus. Recupera, que o seu secreto seja o seu melhor lugar, seja o melhor ambiente que você deseja estar, o seu preferido. Lembrando que o seu esposo, o seu cônjuge, ele vai lá e toca no seu pé e faz as pazes, às vezes assim, né? E a mulher casada, quando o marido toca no pé, eu já ouvi alguns relatos que é coisas parecidas. Parece que as coisas vão ficar tudo bem. E com Jesus, você não sente o pezinho dele no seu pezinho, porque ele habita dentro de você. Quero convidar você, rainha, para resgatar isso de volta. É um amor de uma forma tal que a sua vida emocional e o seu corpo carnal tem uma total dependência, porque a sua vida espiritual, a sua aliança com o Rei é totalmente restaurada. É totalmente restaurada. E banquete de Esté é para estas mulheres que sabem que o seu Rei é o Rei Jesus. É o amado da nossa alma. Ai, Jesus amado, por favor, deixe um convite para as mulheres estarem conosco. Cadê as mulheres apaixonadas por Jesus? Que tem muito fogo. O Refinadas vai estar conosco agora no dia 27 de abril, às 14h. Eu fico muito feliz de estar recebendo vocês na nossa casa de oração. Obrigada. Shalom Renovo está se preparando toda para poder receber essa comitiva de rainhas que estão chegando, né, com o seu fogo, e nós vamos fazer um ajuntamento de fogos. O que vai acontecer? Deixa uma mensagem aí para elas, convidando para estar conosco também. Eu quero convidar você que está nos assistindo agora. Está vindo pastora de Brasília, São Paulo, de fora do Brasil, para viver o tempo de mulheres refinadas. E vai ser ali um ajuntamento de um grande avivamento jamais vivido aqui no estado do Piauí. Verdade. E há quanto tempo que você anseia por esse encontro? Mais de 5 anos eu anseio por esse Você encontro. está gerando isso há mais de Sim. 5 anos. Gente, pastora Madalena, anteriormente pastora, né? Sim. Começou a gerar. O Senhor ungiu a bispa. Tanta coisa que é gerado dentro de nós há tantos anos atrás. E o cumprimento, né, é só depois de um tempo. E chegou a hora desse fogo, que o Senhor diz, o fogo está alto. Vamos juntar essas mulheres. Queridas, esteja conosco, entre em contato com os números que estão aqui aparecendo agora no vídeo. As minhas dos servos estão preparadas para cadastrar você. Eu quero mandar um beijo para minha preciosa missionária Luma. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que está aqui conosco nas redes sociais, onde eu estou falando ali. Sua inscrição já está debaixo do nosso joelho de oração. Seu nome já está na nossa lista profética, o seu, das suas amigas e de toda a sua caravana. Nós estamos aqui com esse podcast especial, porque sim, você estará conosco reinando. Você é uma rainha para sentar dentro desse banquete. Bispa, meu Deus, muito obrigada. Obrigada que o Senhor transborde nos seus celeiros de uma forma extraordinária. Quer dizer que banquete de Esté é uma mesa fértil,
É uma mesa que ela entende qual é a rainha, qual é a filha que senta aqui e que tem uma semente preciosa. E a sua semente é poderosa. E sabe, a terra que produz 30, 60 e a 100 por um. A sua porção é a 100 por um. Meu Deus. Porque você é uma mulher sábia, madura e que sabe selecionar a semente para plantar na terra determinada para ela. Você não perde sementes. Então a abundância está sobre a sua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor tem te ensinado a você a selecionar as sementes. Não é qualquer local que a palavra profética chega. Não é qualquer local que os seus pés pisam. Mas o Senhor te diz, filha, tu tens sido zelosa com a semente que eu te dou. Por isso tu colhe a 100 por um. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Ó, e aprender a selecionar a semente é coisa de rainha. Fechou com Deus. É pronto. coisa de rainha. Você não sai jogando à toa. Peraí, menino, você quer tesouro? Glória a Deus. Banquetista é assim, hein? Banquetista é assim. Só fica quem tem estômago forte. Vamos dar beijo no coração delas? Beijo, Deus abençoe. Até sábado, te espero lá. Eu vou estar na porta para poder te dar um abraço. Aleluia. Você vai sentir o abraço da Bispa Madalena. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, te fogo, hein? Beijo, tchau, tchau. Era.